TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Suelen Bittencourt, da cidade de Cachoeira do Sul, que já faz muitos anos que está na vida da igreja com o Senhor e tem uma grande trajetória buscando, assim como cada um de nós, buscando Cristo na sua vida, deixando o Senhor trabalhar no nosso coração. E às vezes nós viemos para a casa do Senhor muito jovens e o Senhor ainda precisa realizar um processo na nossa vida para que a gente tenha grandes experiências com Ele. Mas quando nós somos chamados e eleitos pelo Senhor, não adianta nós fugirmos, dos caminhos do Senhor, que o Senhor, Ele nos pinça, Ele nos traz de volta, E nós estamos aqui para ouvir então o testemunho da nossa irmã Suelen, que com certeza você vai se identificar e vai poder receber a unção do Senhor, que é o que nós estamos buscando aqui, Que cada um possa relatar as suas experiências com Cristo e como o Senhor transformou e a bondade do Senhor por nós, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor, Ele faz tudo por nós. Tudo bem, Suelen? Tudo bom? Seja bem-vinda, então, ao programa Janela do Céu, para esse relato, da tua vida pessoal. E nós queremos saber como foi que o Senhor te resgatou, Eu sei que você veio para a igreja muito nova, e como foi esse momento na tua vida? Bom, quando eu conheci o Senhor, realmente, eu era bem nova, eu tinha 15 anos, Mas sempre senti um chamado no coração de Deus, desde pequena. Só não tinha encontrado ainda a palavra da verdade, Que nem a gente hoje conhece aqui, que é do reino. Então, eu buscava o Senhor no meu interior, sempre com orações. E eu creio que Deus tem os seus chamados, não adianta. E aí, quando eu conhecia a igreja, eu vinha ainda, era no tempo do cinema, bem antigamente. E eu comecei a ouvir aquela palavra e eu digo, eu encontrei o Senhor, Encontrei Deus, é aqui que eu quero ficar. Como que você ficou sabendo que tinha igreja? Você estava passando por algum problema ou foi amigos? Como que você ficou sabendo que tinha igreja do Senhor Jesus na cidade? Eu fiquei sabendo através do meu ex-cunhado, que ele conheceu o Senhor, eu não sei como, E eu não tinha problema, porque eu era nova, adolescente, então não penso em nada de problema. Mas quando ele falou para mim da palavra, eu desejei muito vir. E é tanto que no dia que a gente marcou o meu batismo, eu não consegui vir no dia, Eu não sei o que aconteceu, não lembro, faz muitos anos. E nesse dia eu chorei muito, porque eu queria muito me batizar. E aí depois chegou o grande dia do meu batismo, Mas não foi por problemas assim nenhum, Porque eu era nova e não tinha essa realidade que a gente vive hoje de adulto. Eu sentia mesmo, era um desejo de conhecer Deus de verdade. Aquele vazio que a gente sente, Exatamente. Um vazio que nada preenchia. Era só a presença de Deus. E o que mudou na tua vida a partir desse momento? Eu comecei a ter comunhão com Deus. Eu não me sentia sozinha, Então, claro que eu tinha uma vida bem difícil. Sempre fui uma pessoa que, vamos dizer, financeiramente, eu não era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Então, a dificuldade era grande, bastante. A gente tinha bastante dificuldade. Mas eu nunca me sentia sozinha. Eu sabia que eu tinha um Deus do meu lado e que eu tinha encontrado o Senhor, E que nada ia me faltar. Então, dali pra frente, eu tinha essa segurança no meu coração, Comunhão com Deus, segurança, Você frequentava grupos familiares? Tinha uma atividade, assim, da vida da igreja, os cultos? Não, logo no início não tinha, era só o culto mesmo. E era bem difícil, assim, a palavra não tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje, que é aplicativo, que é YouTube. Então era bem difícil, Para vir pra igreja era de a pé, não tinha, assim, era longe. Mas a gente vinha feliz, rindo, sabe? Era uma maravilha. Hoje, para se tu vender a pé dali até aqui, parece que é um sacrifício. Mas para nós, naquela época, que já tinha uma vida difícil, então não era nada difícil.
E não tinha grupo familiar também. Começou a ter depois de um tempo. Eu não lembro assim exatamente o período. Mas quando começou a ter, eu frequentava os grupos também. Uhum. E como você fazia para te alimentar da palavra? Você lia a palavra? Na época nós tínhamos CDs, né? Que era também bem difícil de... Então, quando tu tinha um CD, tu se agarrava naquele CD e escutava 50 vezes o mesmo CD, né? E a palavra, a Bíblia, a oração, grupo familiar, tirava dúvida com os irmãos. O grupo familiar é para crescimento espiritual, é uma bênção, porque ali tu recebe as orações, tu recebe cura, tu recebe a palavra, né? Tira todas as tuas dúvidas. Então, frequentar um grupo familiar hoje, assim, ó, para ter o crescimento espiritual é extremamente importante. Então, foi onde eu mais tive comunhão com os irmãos também, né? Foi uma experiência maravilhosa, assim. E eu sei que chegou um período da tua vida que você saiu da igreja. O que aconteceu que de repente brotou esse sentimento de talvez não fazer mais parte, na verdade não do Senhor? Eu acredito que todos que saem não querem mais ter comunhão com Deus, mas não querem mais viver a prática da vida da igreja. Eu me lembro que quando eu me afastei da igreja foi quando eu me separei, né? E como eu me achei assim, ó, eu me acusei muito, eu não me achava digna de estar na comunhão, porque eu me achava muito errada. Então, na verdade, eu me julguei e aquilo me condenava muito pelo fato de eu estar separada, minha vida tinha desmoronado. E aí eu não queria mais frequentar a igreja, porque eu me sentia suja, eu me sentia indigna do Senhor. Então, eu deixei que isso tomasse conta de mim e acabei me afastando do corpo, né? Porque do Senhor a gente não se afasta, não tem. Ele está dentro de nós, então a gente leva o Senhor às vezes para vários lugares que Deus não gosta, não se agrada. E foram anos que eu fiquei afastada, assim. Mas tudo por essa acusação, aceitar essas coisas, né? Que hoje a gente sabe que a gente é falho, a gente realmente vai cometer erros, mas que se a gente se humilhar e pedir perdão, Deus, o sangue ainda está em vigor, né? Para nos limpar, nos lavar. Então, a gente não pode cair no engano de que a gente é perfeito ou tem que ter uma vida perfeita para estar na presença do Senhor, né? Porque Deus escolheu são nós, né? Cheios de defeito, falhas, fraquezas. E até que Deus me fizesse entender, né? E mostrasse tudo que habitava dentro de mim, Ele precisou, acho que durante esse período, ir me mostrando, sabe? Então ali Deus revelou várias coisas também. Quanto tempo mais ou menos você ficou afastada? Que eu calculo assim, ó, foi uns 8 anos para mais, eu acho, não lembro exatamente, né? Mas foi um período onde Deus pôde me mostrar quem sou eu realmente, que eu preciso dele, que sem ele não, a gente às vezes acha que, né, pode alguma coisa, mas sem o Senhor a gente não é nada, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? E nesse período assim você sentia saudades, sentia revolta? O que aconteceu assim no teu coração que enquanto você estava longe, eu acredito, assim como o filho pródigo, né? Ele se afastou ali da presença do pai, mas com certeza ele não se sentia bem. Por um período no início, quando eu saí da igreja, eu me deslumbrei um pouco com o mundo, sabe? Porque o mundo, ele é bem sedutor. Então, ele vem para te enganar, matar e destruir realmente. Mas ele começa pelo engano. Ele não se mostra totalmente como ele é. Então, tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso. Aí tem os amigos, tem várias... Eles te oferecem um manjar de várias coisas. Então, do início, para mim, estava tudo bem. Eu orava com Deus em casa e estava ótimo. Só que com o tempo, né, Deus mostra que a gente precisa do corpo de Cristo. E aí Deus vem e te mostra que o que realmente o mundo é, né? Porque Deus deu corda. Agora eu vou te mostrar aonde que tu tá e de onde eu te tirei e aonde eu vou te levar de volta. E aí foi onde eu comecei a me arrepender, que nem é exatamente o que aconteceu com o filho pródigo, assim, ó. O arrependimento que a gente tem é muito grande, sabe? É uma tristeza, porque tu tinha tudo na presença do Senhor e tu, né, te afastou de Deus e te iludiu, te enganou.
Então, quando cai a realidade, assim, é uma dor que não se explica. Mas Deus, ele vem com aquele amor que às vezes a gente nem entende, né? Que nem o pai aquele esperava os filhos. O filho achava que ia levar uma xingada, né? E aí, de repente, tu volta e tu é recebido com amor, com várias coisas que Deus... Quando eu voltei para a igreja, eu fui recebida com amor, né? E eu senti amor nos meus irmãos. Não foi em um nem dois, foi em vários, né? E eu senti o amor de Cristo, que a gente sente a diferença de um amor que é natural e de um amor que vem de Deus. Então, o olhar dos meus irmãos não precisava eles me falar nada. Eu já sentia aquele amor e eu já sentia vontade de voltar, sabe? Então, às vezes eles me encontravam no mercado, vinham me abraçar no meu trabalho e eu dizia: Senhor, que eu tô fazendo? A minha família não é aqui. Eu preciso da minha família, que é os irmãos, né? Então, esse amor que eu senti quando eu voltei foi fundamental também para que Deus me curasse, né? Para que eu também não viesse a me acusar tanto, assim, porque a gente sente culpa, se arrepende, né? E qual foi o momento, assim, que você decidiu no teu coração, não, agora é a hora de eu voltar, de eu me firmar, chega desse mundo, né? Não quero mais me iludir. Aconteceu alguma coisa que te deu, assim, esse estalo, assim, não, agora eu vou me entregar para Deus, na verdade, né? Aconteceu, sim. Quando primeira vez que eu voltei para a igreja, meu filho mais velho me convidou para vir no culto, né? E a gente recebeu a palavra e no final do culto ele olhou para mim e disse assim: mãe, vamos voltar. E eu disse: amém. Eu senti ali, Senhor, né? Só que dentro desse período que a gente estava no final de 2017, no ano de 2018 Deus falou que seria o ano da decisão. E aí eu disse: amém. Só que nesse ano meu filho teve depressão. Esse mesmo meu filho teve uma depressão profunda, dessas de suicídio, né? Que é uma maldição hereditária que vem de família em família. Daí, nesse momento, eu senti: agora é hora de eu, né? Não posso mais brincar com Deus, como se diz. Vamos para a presença do Senhor. E ali eu me humilhei, desci, né, para os pés do Senhor para que Ele recebesse a cura. E eu tinha certeza que Deus cura, sabe? Eu tenho essa convicção no meu coração. Então, nesse ano de 2018, eu comecei tudo aquilo que eu praticava antes, que a gente saía em festas, a gente saía em jantas, sabe? Nada daquilo me dava prazer do que estar na presença do Senhor. Eu não sei o que Deus fez em mim, sabe? Deus fez uma obra. Que muitas vezes eu tinha que ir porque o meu esposo, no caso, ele ainda não frequenta. Então, mas ali naquele lugar eu não me sentia em casa. E aqui eu me sinto em casa. E Deus foi tão bom, assim, que Ele deu a cura pro meu filho, né? Através de oração. Deus curou ele num grupo familiar na minha casa. E ele tá assim, olha... Quem conhece essa doença, a depressão, sabe o que é uma pessoa querer o suicídio, sabe do que eu tô falando, né? Então foi uma experiência bem dolorosa, bem dolorosa. E eu sabia que eu precisava passar por isso, né? Que o Senhor precisava me levar nesse nível. Mas foi, assim como foi tão dolorosa, de tu ver o teu filho que não quer mais viver, também Deus deu a cura, né? E hoje ele é uma pessoa totalmente alegre, ele é o oposto do que ele foi. E novo, né? E novinho. Uhum. E Deus foi tão bom que naquele ano que ele ficou em depressão, ele perdeu o ano por falta. E ele teria que recuperar o ano no ano seguinte. Então ele entrou no turno da noite, ficou 6 meses fazendo o ano que ele perdeu por falta. E na metade do ano ele já entrou no ensino médio. E as professoras todas diziam assim, ó... Não, é bem difícil ele passar, porque todos que vêm da noite não conseguem, porque ele pegou metade do ano. Então, todo o conteúdo que ele teria que ter aprendido até ali, ele perdeu. Ele teria que acompanhar quem já estava, né? Então, não era nenhum nem dois, era todos os professores, os alunos. Só que eu disse para ele assim, ó... um dia a gente estava conversando e eu disse assim, meu filho, o que é impossível para os homens, para Deus não é. Né? E se tu crê no Senhor, eu creio, eu disse. Que tu pode passar. E ele passou. No final de ano, ele foi o único aluno que passou naquele ano. Então, Deus foi tão bom que a gente perdeu, ele sofreu, né? Eu creio que é para testemunho, para muitas pessoas também. E ainda por cima ele recuperou o ano. Tu vê, né? Que bênção que Deus fez uma obra assim. Na vida dele, na minha, principalmente, né? Porque tu vê um filho
a gente tem aquele laço familiar, né, ainda muito forte. Então, um filho que não quer viver, que tu tem que voltar para casa a qualquer momento porque ele já tá com uma faca na mão, entendeu? Isso só Deus, assim, para dar força e fé. Mas, assim, ó, no dia que Deus curou ele, eu vi. Foi no grupo familiar lá em casa. E foi uma bênção, porque Deus levantou vasos, assim, né? E tinha vezes que ele não saía da cama, mas o irmão ia no quarto lá orar por ele, né? Abafado nas cobertas, magrinho, assim. E Deus foi fazendo a obra. Então, a gente só precisa crer no Senhor. Às vezes o momento é difícil, né? Mas com o Senhor a gente sabe que não tá sozinho. E talvez Deus sabe que a gente precisa passar pra gente se firmar, que com certeza te ajudou a te firmar naquele processo de retornar, né? Porque eu acredito que seja uma batalha espiritual, você retornar, né? Retomar aquele momento com Deus, a consagração com o Senhor. Exatamente. Para mim, por isso que eu digo, acho que todas as coisas, né? Acho não, tenho certeza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque esse momento que Deus permitiu eu passar foi para que eu também me fortalecesse na fé. Porque a gente sabe que a gente vem para a igreja e Deus limpa a nossa casa, né? Tem aquela palavra. E sai aquele espírito ou aqueles... Mas eles andam em derredor. E se eles não acham, eles voltam. Só que eles voltam com mais 7. E tu imagina como que eu tava. Então, assim, foi uma batalha minha interna com Deus, né? E mais uma batalha. Então, isso que aconteceu foi para que Deus me fortalecesse na fé, né? E para que eu não saísse da videira e fosse mais rápido o processo, né? Porque daí não tinha que se humilhar. Era oração, era jejum, era grupo familiar, era culto. E em casa era palavra direto, né? Então, foi um tempo que Deus deu uma aceleradinha ali. E, de repente, também tem as maldições hereditárias que desencadeia, né? Mas Deus sabe o momento exato das coisas. Ele é perfeito. Então, graças a Ele, eu agradeço a Ele o que a gente passou. E hoje, cada vez que eu olho para o Isaac, eu agradeço também, todos os dias, né? Por essa bênção que hoje ele tá rindo, faceiro e brinca. Não tem resquícios de nada. Deus, Ele deixou perfeito, sabe? Amém. Glória a Deus. Deus sabe como trabalhar no nosso coração e como renovar a nossa fé no Senhor, de que com Deus tudo é possível. Às vezes nós queremos fazer tudo pela nossa força natural, mas a força do Senhor é a que a gente deve estar amparado, né? Com o Senhor Jesus Cristo, Ele vence todas as coisas. Nós vamos fazer o intervalo e nós já voltamos. Janela do Céu.